Apocalipse, capítulo 12, no versículo 12, a última frase. Sabendo, eu vou ler o versículo inteiro para todos se situarem. Por isso festejai aos céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. As palavras que estão sendo faladas nessa conferência são palavras não somente para nós. Essas palavras são uma sinalização para Satanás de que pouco tempo lhe resta, porque Deus está levantando uma geração de ministros da nova aliança. E ontem à noite, nessa palavra que o irmão André compartilhou conosco, ele diz, no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 10, a última frase diz: por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, na presença do Senhor, na face do Senhor, nos olhos do Senhor, olhando para os olhos do Senhor. E o versículo 11 mostra um versículo muito importante para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo aqui mostra que, por um lado, nós precisamos conhecer o plano de Deus, mas, por outro lado, nós também precisamos conhecer os planos de Satanás. Se os planos de Deus nos envolvem, Satanás quer envolvê-lo também nos planos dele. E qual é o plano dele? A Bíblia nos mostra. A questão é: nós caímos ou não nas armadilhas dele? As armadilhas que ele prepara, os planos que ele prepara, visam neutralizar tudo que Deus deu a nós e visam neutralizar o que Deus quer fazer. Então nós precisamos conhecer, por um lado, os planos de Deus, por outro lado, conhecer os planos de Satanás. Nessa manhã, a primeira parte da mensagem, nós vamos falar dos planos de Satanás. Nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, se olharmos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Existe algo que detém Satanás, mas ele está esperando. Mas o mistério da iniquidade já opera. A iniquidade opera de uma maneira oculta, por isso que fala de mistério, e por isso é algo perigoso. E nós já vimos no passado, nas várias conferências, o que é a questão da iniquidade. A iniquidade é a retirada total das referências, retirada total dos limites. Eu quero ainda exemplificar para que todos tenham uma compreensão. Por exemplo, se aqui existe uma linha visível, e escrito aqui: não ultrapasse a linha. Então as coisas estão aqui muito claras. Existe uma referência a uma linha que eu não posso passar. E quando eu passo, eu me sinto mal. Eu me sinto mal porque eu transgredi, eu desobedeci.
E o que é iniquidade? A iniquidade não é algo que diz ultrapassa a linha, ultrapassa a linha. Não, a iniquidade é tirar a linha. Na hora que tira a linha, já não tem mais nada escrito, não pode ultrapassar. Então você vem para esse lado e não sente nada. Esse que é o perigo. Você vai para algo, você faz algo indevido, você vai para um lugar indevido e não sente nada. Por que não sente nada? Porque a referência foi tirada. E a referência que Satanás quer tirar é a palavra de Deus. Nós vemos isso ocorrendo no mundo inteiro. Qualquer coisa que menciona Deus, qualquer coisa que tem ligação com a Bíblia, está sendo retirado dentro da cultura humana atual. Para quê? Para que o homem haja contra Deus e não sinta nada. Para que o homem despreze Deus e não sinta nada. Para que o homem não dê valor à palavra de Deus. Então, artimanha de Satanás, não dê importância à palavra de Deus. E eu quero falar uma coisa que eu considero muito importante. A Bíblia foi escrita de uma vez? Não. Foi escrita ao longo do tempo. À medida que as coisas iam acontecendo, Deus ia falando. A revelação da Bíblia também, a Bíblia foi sendo revelada e aplicada, e nós temos visto o avanço da revelação ao longo do tempo. E a revelação de hoje é ligada aos tempos finais, é ligada à volta do Senhor, ao plano de Deus se cumprir em nossas vidas. Esta é a importância da palavra atual, essa é a importância da palavra profética, porque é a palavra que dá direção para o povo de Deus no final dos tempos. Agora, o que Satanás vai fazer com você? Não dar valor, não dar importância. E no momento que você não dá valor, essa palavra já não consegue mais operar em você. Porque para você, tanto faz ter ou não ter essa palavra. Para você, essa palavra simplesmente é uma mensagem a mais, eu escuto. Então, percebe, isso faz parte do plano de Satanás. Porque se nós desprezarmos a palavra atual, ele vai ter muito tempo. Mas se você der valor à palavra atual, sabe qual é o sentimento dele? Pouco tempo e resta. Eu quero fazer uma pergunta. Satanás, ao olhar para nós todos que estamos aqui, qual que é o sentimento dele? Com essa turma aí, eu tenho todo o tempo do mundo. É esse o sentimento que ele tem? Depende de você. Não é uma coisa da boca, não. Se ele olhar para você e dizer assim, e com esse aí, eu tenho pouco tempo. Ou ele olha para você e diz assim, com isso aí, eu estou sossegado. Por quê? Porque ele coopera comigo nos planos. Ele não dá valor à palavra de Deus em suas vidas. Você desfruta da Bíblia? Você lê a Bíblia todos os dias? Você lê o alimento diário? Você tem comunhão com Deus? O que adianta eu falar, não, o inimigo tal, mas eu não leio a Bíblia, eu não desfruto da palavra atual, para mim tanto faz se tem ou não tem palavra. Você acha que Satanás vai ter medo?
Amados irmãos, amadas irmãs, você compreende porque desde o primeiro momento dessa conferência, Deus está dizendo: eu quero você. Eu posso contar com você para que eu possa voltar rápido e pouco tempo reste para Satanás? Então, isso no que tange a palavra de Deus, certo? E nós conhecemos muito bem Mateus 24, versículo 12, que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A iniquidade se multiplica. Cada vez os homens vão perdendo mais e mais a referência da palavra de Deus. E a sua vida, a palavra de Deus é a referência ou não? Amém. Sim, sim. Viver de verdade como se os tempos fossem os tempos finais e não os tempos iniciais. Isso é dar valor, isso é acreditar, é ter um viver condizente. Outro ponto do plano de Satanás, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 18: filhinhos, já é a última hora, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Anticristo, Cristo é ungido, crisma é unção. Antes desses versículos, né, nós temos, aliás, nessas porções da palavra de 1 João, nós temos a palavra sobre a questão da unção. Ontem foi falado para nós sobre a questão da unção. Agora, o que é o anticristo? É contra aquele que recebe unção, é para neutralizar a unção, é para neutralizar a ação do Espírito. O que quer dizer? É o seguinte: eu tenho Espírito, mas eu não uso. Você tem um Espírito, Satanás não pode fazer nada porque você já recebeu. Quem aqui já recebeu o Espírito? Levanta a mão. Amém? Satanás não tem jeito, você recebeu. Mas ele pode fazer uma coisa: fazer com que você não use. Aí é que está o ponto. Você tem, mas não usa. Você prefere ficar na carne, você prefere ficar na sua mente, você prefere fazer o que você deseja. Não dá lugar para o Espírito. É a função do anticristo. Neutralizou o Espírito em você. Tem, mas não usa. Uma palavra muito importante que foi falada já nas mensagens anteriores: ir diante do Senhor do jeito que nós estamos, sendo sinceros, nus, não tentando se cobrir. Você usa ou não usa o Espírito? Temos que ser sinceros com o Senhor. Não adianta falar: eu não uso e eu vou diante do Senhor como se eu usasse. Isso é eu criar minhas próprias vestes, cobrindo minha verdadeira situação. Eu não leio a Bíblia, não sigo falar de Deus e eu ajo como se eu fizesse isso. Isso é ir com uma veste, cobrir a sua nudez. Nós temos que ser sinceros, transparentes, irmos diante do Senhor do jeito que nós estamos falando: Senhor,
eu estou aqui, salva-me. Se eu não uso o Espírito, chegou a hora. Eu tenho Espírito, mas eu uso em casa, eu uso no trabalho, uso no relacionamento com os irmãos, ou vivo na carne, vejo tudo segundo a carne, qualquer coisa já começo a brigar, qualquer coisa já começo a criticar. Mas irmãos, compreende porque Deus está falando de uma maneira forte conosco? Deus diz, eu preciso de você, posso contar com você ou não? Você vai ou não vai dar valor ao que eu estou falando? Vai ou não vai usar o Espírito? Se você não dá valor à palavra, não usa o Espírito, Satanás está muito contente com você. Terceiro ponto que a palavra de Deus nos mostra que Satanás vai fazer, os desígnios dele, está em Daniel, capítulo 8, versículo 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Aqui nos mostra algo. Tirou o sacrifício diário. Isso é a comunhão diária com Deus, isto é oração. Você ora de verdade ou não? Oração é relacionamento com Deus. Que o irmão Pedro compartilhou conosco esses dias é algo tremendo, porque abriu o coração do que estava lá, abriu o que estava no coração do Senhor para nós. Desejo de Deus, Senhor, que nós sejamos realmente mais e mais trabalhados pela sua vida e natureza, pelo seu Espírito, pela sua palavra, e nós tenhamos unidade, amor, santidade, sermos como o Senhor é. Mas como eu posso ser como o Senhor é se eu não tenho oração, se eu não tenho uma vida de comunhão com Ele? Então o que Satanás vai tirar? É esse sacrifício diário. Daniel 11, 31. No meio do versículo diz: tirarão o sacrifício diário. Você não é mais alguém que ora e tem comunhão com Deus dia a dia. Eu não digo oração, aquela comunhão superficial. Eu estou falando daquela comunhão que o Pedro falou. Eu entrei numa comunhão exclusiva do Deus triuno. Eu tenho a chance de ter comunhão com Ele, de conversar com Ele. Observe só, foi falado muito sobre o ministério de João. E 1 João capítulo 1, versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Daí diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Comunhão é uma conversa aberta nos dois sentidos. Essa questão da oração é algo fundamental nesse final dos tempos. A palavra que você ouve, o Espírito que você tem, você usa para ter comunhão com Deus. E eu gostaria de
ver com os irmãos, aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, na parte final do versículo 8: uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. João viu as orações lá no terceiro céu. Ele viu as orações. Tinha orações lá, com incenso, com Cristo. Tinha orações lá. Essas orações são suas? Se a sua oração é: ó Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, me guia pelo caminho, amém. Você acha que essa oração está lá? Hã? Orou? Orei. Você grava essa oração, grava a oração de amanhã, escuta igualzinho. Aqui, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Essas taças de ouro são orações dos santos. Olha o valor. Oração está lá no céu, o terceiro céu, e mexe com a administração de Deus. E ainda mais, capítulo 8, versículo 1: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Novamente nós vemos orações ali. E aí nesse capítulo 8, nós vemos então que começam a se tocar as trombetas. Você percebe que aqui tem pessoas que oram. Essas orações estão lá no terceiro céu, e Deus começa a operar para a sua volta. Então, eu estou de acordo com a palavra de Deus. O plano, a estratégia do inimigo está sendo revelada aqui. Tirar a palavra de Deus da sua vida, neutralizar o espírito que está em você e fazer com que você não tenha comunhão com Deus. Se ele conseguir isso, ele está muito alegre. Se ele não conseguir, ele diz assim: meu fim está próximo. Você dá ou não dá valor à palavra atual? É a palavra para o final dos tempos. Você dá ou não dá valor para o espírito que tem? Dá ou não dá valor à oração? Esse é o ponto. Esse é o ponto.